Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja onde vai ficar. Para a glória de Deus. A conversão opera a transformação moral na vida dos crentes salvos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, ao deixar a mentira e falar a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 25. Deixar o furto e ser honesto. Efésios capítulo 4, versículo 28. Não pronunciar a palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo retifica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houver um pretexto de avareza. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Ainda assevera que sua motivação era provida de ambição financeira. Somente o falso cristão é que busca poder e influenciar por meio da bajulação mentirosa. Romanos capítulo 16, versículo 18. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de conhecida inuidade de moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com essa frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem dos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo o lugar, demonstrando a coerência e a integridade do seu apostolado. Ele não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma. Aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. A conclusão é clara em que inspiram fama e prestígio, caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus para sempre. Efésios capítulo 3, versículo 21. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus, a igreja em Tessalônica, como testemunha da sua postura santa, justa e irrepreensível. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Essa designação implica obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Denota o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, e apóstolo diz: para vós dar nós o mesmo exemplo, para nos imitardes. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com valores do reino é o reflexo do nível da sua comunhão com Deus. Um bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para obter estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar o Evangelho, aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Abacuque registra que problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como invenção de valores, violência e injustiça. Abacuque capítulo 1, versículo 1 ao 4. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa proteger o filho. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. Era assim como Paulo encorajava e confortava e servia de exemplo à igreja. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e a social. A dedicação exclusiva de uma parte de detrimento de outra não retrata o Evangelho de Cristo. O apóstolo se dedicou profundo
altruísmo na propagação do Evangelho. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesados. Assim sendo, para promover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas. Acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhava noite e dia para não sermos pesados nenhum de vós, para não se tornar um fardo para a igreja. Ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que os que anunciam o Evangelho, que vivem do Evangelho e que é digno é o obreiro de seu salário. Assim ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia o extremo pobreza da igreja no seu tempo e que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao Evangelho, que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã, como contraponto claro ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não o bastante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destaca-se a sua convicção espiritual, resultado do poder do Espírito. Sua convicção moral, corpo reflexo do temor a Deus. A sua convicção social, demonstrada pela obstinação em servir. Ratifica-se que, em nossos dias, carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Glória a Deus, aleluias. Essa palavra ela se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Glória a Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que essas pessoas, meu Pai, venham servir o seu reino, meu Pai, com bastante carinho, com bastante amor, que venha ser voluntário, Senhor Deus, meu Pai, que venha, Senhor Deus, meu Pai, ter igualdade, Senhor Deus, meu Pai, que venha ter, meu Pai, ó Pai, união, Senhor Deus, meu Pai, nas igrejas, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, as igrejas, Senhor Deus, meu Pai, que professa, meu Pai, e confessa, meu Pai, a Tua palavra, confessa, Senhor Deus, meu Pai, ó Deus, a Ti, Senhor Jesus, como único Salvador, que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar essas vidas, Senhor Deus, meu Pai, mudar, Senhor Deus, meu Pai, a vida delas, Pai, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, e que todos na paz